Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai abordar o tema superávit primário. Todo ano, o governo federal faz economia para pagar os juros da dívida pública. É o chamado superávit primário, indicador importante para a saúde financeira do país. Com as contas em dia, o governo acaba atraindo investidores estrangeiros que procuram um lugar seguro para aplicar o capital. Mas para muitos especialistas, atrelar o superávit primário ao pagamento da dívida pública significa imobilizar recursos, o que prejudica os investimentos necessários em infraestrutura para desenvolver o país. Esse é um tema em debate e para falar sobre ele, nós temos aqui conosco o economista e cientista político Edélcio Vigna, que é especialista em orçamento público, a quem dou as boas-vindas aqui no nosso programa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Edélcio, você como cientista político já tem aí uma análise que é muito interessante acerca de práticas diferentes em termos de políticas orçamentárias feitas no Brasil e feitas em outros países acerca do superávit primário, dessa reserva de recursos que agora está em curso uma mudança no Brasil. O que te chama a atenção, que é necessário explicar aos telespectadores, sobre a prática adotada em diversos outros países, inclusive desenvolvidos, e a adotada no Brasil? Olha, é importante nós entendermos um pouco da história do superávit primário. O superávit primário ele vem no momento em que há uma crise de endividamento, em especial, a grande preocupação do mercado é com os países em desenvolvimento, não com os países desenvolvidos. Então, o superávit primário vai ser um instrumento que o FMI vai utilizar para aplicar e garantir que os países em desenvolvimento tenham recurso suficiente para pagar os juros e os serviços da dívida. Eles não querem nem pagar a dívida, eles sabem que os países em desenvolvimento não conseguem pagar a dívida. Né? Hoje a nossa dívida está em 2 trilhões 176 bilhões. Então nós não conseguimos pagar, porque o nosso PIB é 5 trilhões. Então a nossa dívida é praticamente mais do que a metade do nosso PIB. Então eles querem garantir pelo menos que os juros e os serviços da dívida sejam pagos. Isso começou a ocorrer no final da década de 90. Praticamente, vamos colocar no Brasil, em 1999. Governo Fernando Henrique, o Brasil estava deficitário e o presidente Fernando Henrique fez um empréstimo de 41 bilhões de dólares do FMI. Só que para emprestar esse dinheiro, o FMI colocou alguns critérios. Então, o primeiro critério era que o Brasil devia garantir uma estabilidade econômica, né? Ou seja, não gastar mais do que arrecada. Segundo, devia haver uma reforma na Previdência, ou seja, vamos fazer uma reforma para que os pensionistas tenham um aumento, mas um aumento moderado para que não desequilibre a balança de receitas do país. E também uma reforma fiscal. Outra coisa também era que o país devia garantir o pagamento desses juros e serviços. Aí o Fernando Henrique assinou esse empréstimo de 41 bilhões de dólares em 99. E aceitou essas condições? Aceitou as condições. E em 99 mesmo, ele já estipulou o superávit primário e colocou uma meta de 3,1% do PIB. Isso foi logicamente que os técnicos do Ministério da Fazenda, do Banco Central, se reuniram e falaram, olha, do nosso PIB dá para a gente tirar 3,1% para pagar os juros da dívida. E essa proposta que já foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento, que reduz esse percentual, altera o cálculo do superávit primário, ele estabelece uma diferença importante. Estabelece uma diferença, ele abaixa para 1,9. 1,9. Só que aquele 3,1 do Fernando Henrique, que foi em 99,
né, ele também foi alterando durante o período, o tempo. Né? Ele chegou a atingir quase 4% do nosso PIB num certo momento. Né? O que significa isso? Significa que 4% de toda a riqueza nacional é destinada a pagamento de juros, de serviço da dívida, e não é destinado a investimento, à saúde, à educação, à construção de portos, de estradas, enfim, de várias políticas que o Estado tem que, como compromisso, investir e fazer avançar e desenvolver o país. No orçamento atual, praticamente 42% do orçamento estão reservados ao pagamento dos juros e amortizações da dívida. Então, porque a dívida fiscal, você pode rolar a dívida, essa é uma dívida rolada no mercado, né? Não é você retira dinheiro. Né? Mas é uma imobilização de recursos. É uma imobilização. Que não está, esse volume de recursos não vai destinado a aplicações de expansão produtiva, de estradas, ferrovias, escolas, coisas dessa natureza. Exato. Tem países, por exemplo, hoje, se nós temos, digamos, nós vamos pagar, a meta é pagar 3%, são 167 bilhões. Uhum. Então, quando você abaixa para 1,9, você vai pagar somente 99 bilhões. Somente 99 bilhões. Né? Mesmo assim, você ainda vai pagar esses juros de serviço de uma dívida que ninguém sabe ao certo como foi se processando durante todo esse tempo. Nós já pagamos de juros em uma década R$1 trilhão. Quando você fala não se sabe ao certo, é porque aquela disposição transitória que está na Constituição brasileira, que obrigaria a realização de uma auditoria da dívida, ainda não foi feita. Perfeito. É por isso. Já foi feito em outros países, como o Equador, por exemplo. Sim, foi feito em outros países. No Brasil, isso aí está na Constituição. A sociedade civil, várias organizações cobram essa auditoria e até agora não foi feito. Então, nós estamos, cada vez que pagamos, nós legitimamos cada vez mais a dívida. Ou seja, olha, eu estou pagando os juros de uma dívida que é legítima, porque se não fosse legítima, eu questionaria porque estou pagando isso. Aliás, a última vez que se tem notícia da realização de uma auditoria da dívida no Brasil, a dívida externa, do tempo de Vargas, seja... Na era Vargas se fez uma auditoria e isso resultou na descoberta que vários daqueles papéis não eram efetivamente devidos. Sim, portanto, houve um abatimento da dívida em quase metade do seu valor. Eu acho que a dívida, todos nós, de uma forma ou de outra, temos dívidas. Pessoalmente, né? Nós, os telespectadores, todos temos algum tipo de dívida. Mas nós negociamos e controlamos a nossa dívida. Nós pagamos a nossa dívida com o salário que recebemos, com a renda que temos, nós pagamos a nossa dívida. A mesma comparação não pode ser feita com a dívida de um Estado, de um país. É diferente. Não, é totalmente diferente, porque o país ele tem outros recursos, outras riquezas que nós, pessoas, não temos. Um país, por exemplo, tem recursos naturais, minerais, hídricos, coisa que nós não produzimos. Portanto, é diferente nós negociarmos a dívida diretamente com o gerente do banco, do nosso banco, e o Estado negociar diretamente com os credores, ou com o FMI, ou com a Organização Mundial do Comércio, enfim, né, com os fundos de pensão, né, eles poderiam ser negociados. Eu acho que falta do governo brasileiro, talvez, não uma atividade, mas falta pensar seriamente em renegociar essa dívida, fazer uma auditoria, rebaixar esse percentual que nós estamos pagando, que estava 3%, né? A proposta agora que vem do governo da presidente Dilma é para baixar para 1,9%. Né? Para imaginar, a cada 1% significa praticamente quase 50 bilhões.
Então, temos 1,9. Né? Se a gente pagar 1%, a gente tira quase 100 bilhões. A gente não precisa pagar esses juros, ou não é não pagar os juros, mas você paga o que é possível e o resto você aplica para o país crescer. Porque não adianta nós pagarmos os juros da dívida, o serviço da dívida, e o país não crescer, e o povo passar fome, né? E o povo não ter desemprego, né? Ter desemprego. Né? Quando a proposta vem, praticamente, é simples, vamos manter a desoneração dos tributos. Significa, vamos proteger a nossa indústria, seja ela pequena, grande ou micro. Né? Vamos manter o investimento do PAC, ou seja, o desenvolvimento dos portos, das estradas de ferro, da telecomunicação, que também é importante para o desenvolvimento do país. Agora, quais seriam, na sua visão, as dificuldades para se chegar a um consenso político e realizar, por exemplo, a auditoria da dívida? Porque se alguns países já conseguiram fazer, se já houve uma experiência aqui na era Vargas, depois de 4 mandatos, ou vai se iniciar o 4º mandato de um governo petista, não é o caso de se encontrar as condições para negociar um consenso em torno desse grande obstáculo para os investimentos públicos, que são reconhecidamente insuficientes para o desenvolvimento do país? Eu acho que esse é um consenso político, tem que chegar a um consenso político. Né? Nós estamos dentro de um modelo neoliberal que diz, olha, o Estado não pode se intrometer na economia, o Estado não pode ficar organizando e dando controle econômico. Por isso o Banco Central ele é autônomo, né? Ele que define a política econômica. Mas é isso mesmo, a economia ela é política. Então, a definição política pode reger uma economia. Então, se os deputados e os senadores chegarem a um acordo de que, olha, e o executivo e também o judiciário, ou seja, se o Estado, executivo, legislativo e judiciário chegarem a um acordo, olha, vamos fazer uma auditoria da dívida, nada impede. Né? É o Estado que tem que tomar essa decisão. É apenas cumprimento da Constituição. Exatamente, é isso aí. Por exemplo, os Estados Unidos, é o país que mais deve no mundo. Né? É o país que não está nem aí em pagar superávit primário. No próximo bloco nós vamos falar muito sobre isso, sobre as dívidas de outros países, que conceitos eles utilizam para tratar diferenciadamente em relação ao Brasil o superávit primário. Continue com a Agenda Econômica.